Será que Gohan deveria ter sido o protagonista definitivo de Dragon Ball? A série cometeu um erro ao não manter ele no topo depois daquele momento épico contra o Cell. Essa é uma das maiores discussões entre os fãs até hoje. Aquele grito, a transformação em Super Saiyajin 2, a explosão de poder, parecia o início de uma nova era, a era de Gohan, mas de repente tudo mudou. Vamos mergulhar nessa história e entender por que o bastão de protagonista, que parecia ter sido passado, foi tão rapidamente tomado de volta. Desde o comecinho de Dragon Ball Z, a gente já sentia que Gohan era especial. Ele não era como o Goku. Era um garoto tímido, estudioso, que só lutava quando precisava proteger quem amava. Mas por trás daquela timidez existia um poder oculto gigantesco, um potencial que superava até mesmo o de seu pai. Piccolo foi o primeiro a ver isso de verdade, durante o treinamento para a chegada dos Saiyajins. Ele não só ensinou Gohan a lutar, mas o transformou de um menino chorão em um guerreiro. A relação deles, de mestre e aluno, quase de pai e filho, foi fundamental para construir o personagem. Ao longo das sagas, vimos lampejos desse poder. Contra Raditz, Nappa Freeze. Sempre que Gohan ficava furioso, seus poderes explodiam de uma forma assustadora. Era uma construção lenta e cuidadosa. Akira Toriyama, o criador da série, estava claramente plantando sementes para o futuro. Ele estava preparando o terreno para que Gohan, um dia, assumisse o manto de protetor da Terra. A saga Cell foi o ápice dessa jornada. Foi o momento em que todas as promessas se cumpriram. Goku, percebendo que não podia vencer Cell, aposta tudo em seu filho. Ele sabia que apenas a fúria de Gohan poderia liberar o poder necessário para derrotar o vilão. Perfeito! E que momento! A morte do Android 16 foi o gatilho. E Gohan finalmente se tornou o guerreiro mais forte do universo. Naquele ponto, a troca de protagonista parecia certa. Goku estava morto, e ele mesmo disse que estava feliz por ficar no outro mundo, deixando a proteção da Terra nas mãos da nova geração. A saga Byo começa exatamente com essa premissa. Vemos um Gohan adolescente tentando equilibrar a vida de estudante com a de super-herói, o grande Saiyaman. Era uma nova dinâmica, um novo tom para a série. Toriyama estava, de fato, tentando fazer de Gohan o novo centro da história. Era a chance de explorar um protagonista diferente. Um herói que não vivia apenas para lutar, mas que tinha outras responsabilidades e sonhos. A ideia era mostrar como Gohan lidaria com esse novo papel, sendo o homem mais forte do planeta, mas aí algo deu errado. A transição não funcionou como o esperado. A popularidade de Goku era simplesmente avassaladora. Os fãs japoneses e do mundo todo não aceitaram bem a ideia de um Dragon Ball sem seu herói principal de cabelo espetado e sorriso contagiante. Eles queriam o Goku de volta. Além disso, o próprio Toriyama admitiu em entrevistas que ele achava Gohan um personagem mais difícil de escrever como protagonista. Goku é simples, direto, sua motivação é clara: ficar mais forte e lutar com caras fortes. Já Gohan é mais complexo, seus conflitos são internos. A pressão do público e talvez a própria dificuldade do autor em desenvolver essa nova fase fizeram a história mudar de rumo. Aos poucos, o foco começou a sair de Gohan. O tom cômico do grande Saiyaman, embora divertido, tirou um pouco da seriedade do personagem que derrotou Cell. E quando a ameaça de Majin Buu se tornou real, Gohan não conseguiu resolver a situação. Ele foi derrotado, absorvido, e quem teve que voltar dos mortos para salvar o dia? Ele mesmo.
Sangoku, aquele momento em que Goku retorna para lutar contra Buu marca o fim definitivo da Era Gohan. O bastão foi devolvido. E Gohan, mesmo depois de ter seu potencial liberado pelo velho Kaioshin e se tornar o Gohan místico, o guerreiro mais forte, sem precisar de transformações, acabou sendo colocado de escanteio na batalha final. A Genki-Dama final, reunindo a energia de todos, foi o símbolo de que Goku era e sempre seria o coração de Dragon Ball. Mas e se as coisas tivessem sido diferentes? Vamos imaginar um cenário alternativo. E se o público tivesse abraçado o Gohan protagonista? E se Toriyama tivesse insistido na ideia? Teríamos uma história onde Gohan continuaria treinando após a saga Cell. Ele não teria ficado 7 anos sem lutar a sério. Talvez ele aprendesse a controlar e dominar seu poder místico muito antes, se tornando um protetor da Terra ainda mais formidável. A saga Buu poderia ter sido totalmente diferente, com Gohan resolvendo a ameaça de forma decisiva. Veríamos um protagonista que cresce não só em poder, mas em maturidade, aprendendo a conciliar seu dever de herói com seu desejo de ter uma família e uma carreira. Seria um Dragon Ball com uma mensagem diferente, sobre equilíbrio e responsabilidade, não apenas sobre a busca incessante por poder. Quando chegamos em Dragon Ball Super U, papel secundário de Gohan fica ainda mais evidente. Por um bom tempo, ele é retratado como um acadêmico que abandonou completamente as lutas, ficando visivelmente mais fraco. Foi preciso a ameaça do Torneio do Poder para ele voltar à forma. Muitos fãs ficaram frustrados com esse tratamento, sentindo que o personagem que derrotou Cell foi desrespeitado. A redenção veio um pouco com a forma Beast no filme Super Hero, um poder que o coloca novamente no topo, talvez até superando Goku e Vegeta. Mas essa transformação, embora incrível, parece um pouco tardia, uma tentativa de consertar anos de negligência. É como se a história estivesse sempre tentando lembrar que Gohan tem esse potencial, mas nunca o deixa brilhar por muito tempo. Então, qual foi o motivo real para essa mudança? No fim das contas, foi uma mistura de fatores. A pressão dos fãs e da editora para trazer Goku de volta foi imensa. Goku é um ícone, uma marca, produtos, jogos, tudo girava em torno dele. Do ponto de vista de marketing, tirar Goku de cena era um risco comercial gigantesco. E como mencionamos, o próprio criador sentiu que Goku era um personagem mais fácil e divertido de escrever. A simplicidade e o carisma de Goku são o motor da série, e talvez a complexidade de Gohan não se encaixasse na fórmula de sucesso que Dragon Ball havia criado. A série é, em sua essência, sobre superação, através do esforço e da paixão pela luta. E ninguém personifica isso melhor que Goku. Ema concluso, a ideia de Gohan como protagonista foi uma aposta ousada e cheia de potencial. A narrativa construiu perfeitamente o caminho para ele assumir o posto, mas na hora H, a força do personagem antigo, a pressão do mercado e talvez a zona de conforto do próprio autor falaram mais alto. Dragon Ball Z abandonou a jornada de Gohan como seu herói principal e voltou para a fórmula segura e amada de Goku. Foi um erro? Talvez do ponto de vista narrativo, sim. A história de Gohan poderia ter levado a franquia para lugares novos e interessantes. Mas do ponto de vista do sucesso e da longevidade da marca, talvez tenha sido a decisão correta. No fim, fica a pergunta para a gente, os fãs. Você teria preferido um Dragon Ball protagonizado por Gohan?
A discussão continua aberta. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Gohan merecia ser o protagonista? A gente se vê na próxima.